Cheguei, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Bom, aqui nas redes sociais, aqui na tela e também na descrição do vídeo. Uso bastante o Twitter e o Telegram, eu mando ali os links das lives e tal. E tem um grupinho lá também, caso você queira mandar pauta, alguma coisa do tipo. Certo? Tem também Instagram, Facebook, essas coisas todas. Então, me sigam lá, é bem importante. Está tudo aí na descrição, os links todos, e você cai direto lá. Também, né? Se você não for inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, né? Deixa o like, compartilha, aperta o sino. E se você já for inscrito, verifique se ainda a sua inscrição ainda está lá. A plataforma, vocês sabem, não colabora. Bom, meus amigos, vou começar aqui o vídeo de hoje felicitando, dando os parabéns aos 69 anos, né, que o presidente, eu chamo de presidente, o presidente Jair Bolsonaro está completando hoje. Né? Então hoje são 21, né? Hoje é dia 21 de março de 2024, então parabéns ao melhor presidente, né, da República que nós já tivemos. Poderia ter feito mais? Claro, né? Não fez porque não conseguiu, infelizmente. Por vários motivos. O sistema, várias pessoas ao entorno do presidente também não colaboraram, então complicado, né? Mas, bom, olhando para o presidente, ele parece estar com muita saúde, disposição, né? Com toda essa perseguição que ele vem sofrendo, etc. O presidente Bolsonaro, meus parabéns, que venham muitos e muitos anos de vida aí pela frente ainda. Saúde, né? E o povo está com o senhor. Beleza? Vamos lá, começar. Bom, meus amigos, essa é uma matéria hoje no 360, né? Vocês estão sabendo que na terça-feira, claro que todo mundo é muito bem informado, eu venho aqui só para, né, a gente bater um papo. Bom, na terça-feira, a Polícia Federal, o comandante da Polícia Federal, né, o diretor, né, da Polícia, diretor de Polícia Administrativa da PF, né, delegado Rodrigo de Mello Teixeira, teve lá no Senado, por quê? O Senado convocou, né, convocou a Polícia Federal em geral, mas né, com algumas pessoas, no caso foi ele, para explicar por que o Sérgio Tavares, jornalista português, né, foi interrogado quando ele esteve no Brasil, né, ali para cobrir os atos da Paulista. Bom, não me interessa se o Sérgio Tavares foi lá para cobrir os atos da Paulista ou se ele foi de turista, como turista, e resolveu ir lá bater foto e filmar. Isso não interessa. O Brasil não tem, né, não precisa nem de visto para Portugal. Então ele pode entrar tanto como jornalista como turismo, como visto de turismo, né, de turista. Então ele foi barrado tanto na entrada quanto na saída, né? E aí perguntas foram feitas a ele, do tipo 8 de janeiro, sobre as caixas mágicas, sobre o processo eleitoral no Brasil, sobre Flávio Dino, né? Um absurdo total, né? O que fizeram com ele, ele ficou algumas horas, depois liberaram, e quando ele estava saindo também, ele ficou mais um tempo lá parado, mas foi liberado também. Graças a Deus ele já está por aqui, porque no Brasil o negócio está complicado. Bom, e aí sai uma matéria no Poder 360, eu estou aqui com ela aberta, né? A matéria diz o seguinte: quem ofende o STF pode ser barrado ao entrar no Brasil, diz Polícia Federal. Então aqui diz aqui, ó, o delegado Rodrigo de Mello Teixeira, em comissão no Senado sobre caso em que jornalista português Sérgio Tavares foi interrogado e retido por 4 horas em Guarulhos quando chegou ao país para acompanhar o auto de Bolsonaro de 25 de fevereiro. Né? A Polícia Federal também não esclareceu porque disse que visto de trabalho era necessário, se norma brasileira não exige nesses casos. Né? Não exige. Então você pode ir como turista, não precisa de visto, ou então pode ir como para trabalhar. Então aqui, ó, olha lá. O diretor da Polícia Administrativa da PF, delegado Rodrigo de Mello Teixeira, declarou à Comissão de Segurança Pública do Senado na terça-feira, agora, 19 de março de 2024, que quem faz... Vamos lá, olha lá o que
o que a Polícia Federal disse, né? O Rodrigo, na pessoa do Rodrigo de Mello Teixeira, que estava ali representando a corporação. Ele disse o seguinte: quem faz ataque à honra de ministros do STF e critica, aqui eu vou usar palavras minhas, né? As caixas mágicas, pode estar sujeito a ser interrogado ao tentar entrar no Brasil. Foi exatamente o que aconteceu com o Sérgio, né? Então ele diz aqui, aspas aqui para o que ele disse, né? O tal Rodrigo aí, ele diz o seguinte: tem manifestações que eu diria que beiram o aspecto criminal. Manifestações. Ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Ou seja, ele está dizendo aqui que as manifestações do Sérgio Tavares estão beirando um aspecto criminal. Ou que estão beirando, né? Flertando com a criminalidade. Manifestações. Palavras. O que ele pensa, opinião, né? Aí ele fala um monte de coisa aqui e tal. A matéria continua. O entendimento a partir da declaração do delegado é de que qualquer estrangeiro ou brasileiro que publicar opiniões com críticas a ministros do Supremo ou às caixas mágicas podem estar sujeitos a uma, aqui na matéria está entre aspas, entrevista, foi o termo usado pelo delegado, né? Ao passar pelo controle migratório do país. Que na realidade foi um interrogatório. E aí ele ainda disse que, né, que há 143 mil nomes numa lista, uma lista de alerta. Uma lista de alerta com 143 mil nomes que eles estão monitorando, né? Então aqui, os alertas viriam de organismos internacionais ou do setor de análises da própria corporação a partir de fontes abertas. Eu estava vendo esse trecho, né, da comissão lá no Senado. Fontes abertas é Instagram, o que a pessoa fala no Instagram, no seu YouTube, no Twitter, nas redes sociais em geral, né? Então aqui, o delegado falou que todos que estão na lista são entrevistados ao deixar ou ao entrar no Brasil. Bom, tem 143 mil nomes aí, é capaz do meu nome estar nessa lista. Apesar de ter um canalzinho aqui pequenininho, mas no Twitter até tem bem mais seguidores, tem mais de 20 mil seguidores no Twitter. E o meu alcance é bem maior lá. Será que o meu nome está nessa lista? Será que se um dia eu quiser voltar para o Brasil, passar umas férias no Brasil, eu vou ser interrogado? Eu nem tenho essa vontade, né, de passar férias no Brasil, nem tenho. Aqui tá ótimo. Ainda mais do jeito que tá o Brasil, não tenho vontade nenhuma de voltar. Mas eu acho que se eu voltar, vão capaz de me pegarem, né? Lá em Guarulhos, né? Ou no aeroporto que eu parar lá a Polícia Federal me prender lá e fazer perguntas. E aí? O que você acha de dinossauro? O que você acha do Lully? E aí, as urnas, né? As caixas mágicas? E eu tenho minhas opiniões muito claras sobre essas coisas, né? Ou seja, estamos numa ditadura. Opinião é crime. Segundo o próprio delegado, beira a criminalidade, né? Aspectos criminais, não sei o quê. Você não pode ter opinião mais no Brasil. Eu não posso mais duvidar das caixas mágicas. Ninguém pode. Ninguém pode duvidar. Um cara que é português, olha a vergonha do Brasil. Um cidadão português entrando no Brasil, o Brasil tem uma boa relação com Portugal, né? Sempre tivemos uma boa relação, Brasil e Portugal, né? Essa relação foi sempre muito boa. O cara vai entrar por causa das opiniões dele. Ele é interrogado pela Polícia Federal. Porque, segundo a Polícia Federal, ele é a favor dos atos do 8 de janeiro. Nunca vi ele falando isso. E daí, se ele for a favor? Né? O que não dá para ser a favor é de uma senhora de 71 anos pegar 14 anos de prisão, uma professora aposentada, e ser... os crimes dela, segundo os capa preta, foi a abolição do Estado de Direito, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Ou seja, um monte de loucura. Uma senhora de 71 anos, um autista preso, um morador de rua, que eu nem sei se é petista, se não é, se era infiltrado, se não é. O Clezão, doente, né, que acabou falecendo nas mãos do STF, mais nas mãos do senhor Xandão. Essa que é a verdade. Ou seja, no Brasil não se pode ter opinião. Quando acaba a opinião, né, como eu sempre falo, se alguém ainda duvida que nós estamos numa ditadura, volte para o planeta Terra. O Brasil hoje é uma ditadura, você não pode ter opinião. Um estrangeiro não pode ter opinião. Isso já havia acontecido antes com um americano, não lembro o nome dele, uma outra vez eu citei aqui. Ele ficou também detido na Polícia Federal. Se alguém souber o nome dele aqui, é que eu esqueci agora. Mas se alguém souber, coloque aí nos comentários. Ou seja, o Brasil, a polícia, prendeu, né? Ali, entre aspas, né? Deixou o cara ali retido. Um português e um americano. Mas, né, adora um terrorista. Adora o Hamas, o Hezbollah, o Irã, Putin, o Maduro, criminoso. Entra no Brasil, o pessoal dá soco lá no peito da Délis Ortiz. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas não, o cara dá as opiniões dele. Não, vai ser interrogado. E fica 4 horas na Polícia Federal do aeroporto lá de Guarulhos. Uma vergonha. Uma vergonha. Nosso STF é uma vergonha. Nós temos um bandido na presidência da República. Foi colocado lá. Essa que é a verdade. Não tô nem aí se vem aqui de monetizar canal, tirar canal, faço outro. Não dependo disso aqui, não. Então, sim, nós temos um bandido na presidência da República, descondenado. Ele foi retirado, nunca ficou preso, na verdade. Né? Ficou lá na Polícia Federal, na carceragem. Né? Temos os ministros que são complacentes. Manda prender, manda soltar, abre inquérito, dura 5 anos, abre de ofício, dá relatoria, o Toffoli, né? Foi o Toffoli que abriu o inquérito lá, do fim do mundo, né? Abriu de ofício, botou nas mãos do Xandão, manda prender, manda soltar. Né? Tem mais coisas aqui para falar sobre esses caras. Bom, ontem, já estava tarde aqui para mim, eu tive que dormir cedo, que acordei bem cedo hoje, né? Ontem a Câmara, né? A Câmara dos Deputados, votou ali, de tarde para noite no Brasil, aqui para mim já estava bem tarde, né? Aprovou o projeto, né, que proíbe a saidinha de presos em feriados. Esses presos, né, são para a esquerda, são vítimas da sociedade, que nessas saidinhas violentam mulheres, cometem outros crimes, roubam, matam, fazem todo tipo de coisa. Né? Os que voltam, ainda tem os que voltam, tem os que não voltam, né? Então aqui a única coisa que, né, o projeto foi aprovado, graças a Deus, manteve só exceção para cursos profissionalizantes, incluída pelo Senado, né? Ou seja, se o preso vai sair para fazer algum curso, isso aí é uma exceção, ele vai poder. Agora, sair em feriado? Sair em feriado? Temos inúmeros casos aí de presos que saem, né, e matam. Né? Bom, então foi o relator, né, da proposta, o deputado Guilherme Derrite. Derrite que está lá com o Tarcísio, lá em São Paulo, fazendo uma bela de uma operação ali na Santos, Baixada Santista. Inclusive fizeram pesquisas, né, quanto a essa operação, e o pessoal ali daquela área, onde está havendo essas operações contra o crime organizado, deu quase 70%, se não me engano, de aprovação da operação. Como eu já falei aqui. E aí a esquerda, né, a imprensa, a polícia mata muito. Bastava a polícia chegar, né, e os bandidos se entregarem, não ia ter tiroteio, não ia ter nada, ninguém, né? Ninguém ia ter CPF cancelado. Mas eles atiram na polícia. E aí a polícia devolve. É a terceira lei de Newton. Né? Já falei sobre isso aqui também. Bom,
Ele, claro, né, o Derrite se licenciou do cargo lá de secretário, porque ele é secretário, né, de Segurança Pública, de São Paulo, para poder ir lá votar e tal, né, e falar como relator, e depois ele volta, né. Então, olha só, o negócio foi aprovado, certo? Ótimo isso aí. Isso aí, claro, agora o Lully tem que sancionar. Ele pode sancionar completo, né, total, o projeto que saiu de lá da Câmara, ou pode vetar algumas coisas, né, ou pode vetar completo, né, ou vetar totalmente o projeto. Aí sai uma matéria hoje, né, hoje é quinta-feira, né, 21 de março, no blog da Andréa Sadi, lá da Globo News Lixo, /STF News, né, que agora tá todo mundo do STF dando entrevista lá na Globo Lixo, né. Aí, olha só, para ministros do STF e do governo, para ministros do STF, estou com a matéria aberta aqui na minha frente, para ministros do STF e do governo, ou seja, ministros lá do STF e do Lully, né, veto total de Lully, a saidinha, seria munição para a extrema-direita. Fontes do Planalto, ouvidas pelo blog é André Sadi e os capachos dela, né? Dizem achar difícil o veto total, mas que texto será analisado, vai ser analisado. Então, da André Sadi, essa matéria, e da Elisa Claveri. Então, as fontes dela dizem o seguinte, que o Lully deve sancionar o projeto, mas deve fazer alguns vetos. Não vai vetar totalmente. Então, ele vai sancionar, mas vai analisar e vai, né, tirar algumas coisas ali. O que fica claro aqui nisso é que ministros do STF, vou repetir o que está escrito aqui, isso aqui está no G1, no blog da André Sadi. Para ministros do STF e do governo, veto total de Lully, a saidinha, seria munição para a extrema-direita. Ou seja, que ministros do STF disseram para André Sadi que se o Lully vetar completamente o negócio, ele estará dando munição para a extrema-direita. O que o STF tem a ver com isso? Dar munição para a extrema-direita? Primeiro eu quero saber o que é a extrema-direita, que ninguém nunca me disse, ninguém nunca conseguiu me dizer o que é a extrema-direita. Eu não sei o que é, até hoje. Né? Aí agora eles dão, claramente eles usam a imprensa, né? O STF, eu estou falando aqui do STF. Eles usam a imprensa como, né, correio, pombo correio, né, para dar recadinhos, tanto para a população quanto para os opositores e até para o Lully mesmo, né? Eles deram o recado para o Lully. Lully, não vete completamente isso, porque senão você estará municiando a extrema-direita. Eles não estão preocupados se esses presos que saem vão violentar sua filha, sua mãe, ou matar, né? Ou assaltar. Eles não estão preocupados com isso. Né? Eles estão preocupados que se o Lully vetar tudo, ele estará dando munição para a extrema-direita. Que é um negócio que eu nem sei o que é. Vejam, então eles fazem o que eles bem querem. Nesse caso aqui, o que eles estão fazendo? Bom, o STF faz tudo, né? Abre processo, eles acusam, eles são os advogados, eles julgam, eles legislam. Neste caso aqui, o projeto foi aprovado na Câmara, vai para o presidente. Ou seja, neste caso, eles estão se metendo no executivo. De tabela, claro, no legislativo, mas aqui é diretamente no executivo. Falando, Lully, não vete completamente. Não faça um veto total neste projeto. Vete algumas coisas, mas sancione. É isso que eles estão dizendo. O STF, vou repetir, o STF é uma vergonha. Nem juízes são.
São caras ali que são amigos, né? Amigos do Lully, que foram colocados lá, ou do Fernando Henrique. Tem dois lá do Bolsonaro, mas não, né? Não fede, não cheira, porque são só dois. Eu nem conto com eles, porque tem mais 9 lá para ir contra, né? Para perseguir, para fazer o que eles bem entendem. Se metem em tudo. Tem lá o negócio das dorgas lá, que o Pacheco botou para votarem lá e vão votar aquele negócio e vão. Vai ser. Não vai ter quantidade, né? Nenhuma quantidade será aceita. Será crime com qualquer. Se você estiver portando qualquer quantidade ali da maldita, né? Da erva maldita, você será preso. Isso é entendimento do Senado. O STF não está votando, ou seja, eles mexem no legislativo, eles mexem no executivo, eles vão na imprensa. Esses dias eles estavam lá, a senhora Carmen Lúcia estava lá na Globo News Lixo, né, no STF News, dizendo que não, a democracia e a imprensa faz parte, vocês têm que né, dar, ou seja, propagar essas coisas, né, a verdade. Né? A verdade é eles que decidem também. Aí o legislativo aprova alguma coisa, não, é inconstitucional, não vale. O que vale é o que eu digo aqui. E agora o próprio Lully. Lully, não veta isso aí totalmente. Né? Faça um veto aí parcial, né? Veja algumas coisas, alguns itens, e aí você veta. Porque senão você estará municiando a extrema-direita. Meus amigos. Complicado, né? Difícil. Esses caras não têm vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma. De estarem destruindo o Brasil. Né? Eles mandam em tudo. Eles mandam em tudo. Executivo, legislativo, na polícia. Né? Infelizmente. Bom, eu até nervoso. Eu normalmente não saio muito né, do meu natural. Então dificilmente eu fico chateado. Fico chateado quando o Fluminense perde. Aí eu fico chateado. Meus amigos, a nossa situação é bem complicada, mas eu digo aqui, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Chuva vai parar de cair. E uma hora à noite né, o sol vai vir e vai iluminar o nosso país. Eu creio muito em Deus. E Ele vai nos ajudar. Talvez estejamos passando por uma provação que seja necessária para o povo brasileiro entender e aprender de uma vez por todas como se deve agir. Né? Eu acho que isso é uma estrada sinuosa. Né? Mas nós vamos percorrê-la. Certo? Bom, por hoje era só. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Vamos rezar muito, atuar nos nossos núcleos familiares, educar nossos pequenos, que nós temos aí. Nosso trabalho começa agora para a gente colher frutos lá na frente. Talvez nós provavelmente não veremos esses frutos, mas nossos filhos, netos, sobrinhos verão. Certo? Amigo, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixa o like, compartilha, aperta o sino. Se você já é inscrito, veja lá se ainda está inscrito, ok? É isso que eu tinha para falar com vocês. Bom, estamos entrando aí numa semana de Páscoa, né? Então, mas vamos ver, eu vou estar sempre por aqui fazendo vídeos e conversando com vocês, certo? Amigos, fiquem com Deus, sintam-se todos beijados e abraçados e até a próxima.